Bom, falando sobre o Sumidouro é uma peça escrita pelo Jorge de Andrade. Ela fala sobre a perspectiva do Fernão Dias através da escrita do Vicente, que é o dramaturgo dessa peça, então um metateatro ali, que fala sobre a chegada do Fernão Dias, que é esse bandeirante que veio descobrir as esmeraldas, que prometia grande riqueza para a corte portuguesa, e uma satisfação muito profunda para o próprio Fernão Dias, que quando foi mandado já era um homem mais velho, mas que sempre foi esse bandeirante, esse homem com esse ímpeto de explorar, de encontrar, de servir, de ser. E essa busca toda dele leva ele para o Brasil. Agora, uma coisa é que a peça não é sobre o Fernão Dias, mas é sobre as memórias individuais do Fernão Dias ao que levou ele a fazer tudo o que ele fez, e durante esse tempo histórico. Então, é uma peça que junta uma historicidade, junta a trajetória histórica do Brasil paulista, mas por meio de uma esfera familiar, porque a história ela é contada por meio do Vicente, que ruma a visão do Fernão Dias através da história, mas principalmente é uma peça contada, a base dramatúrgica dela e dramática está na relação entre pai e filho do Fernão Dias com o filho dele, o José Dias. José Dias é filho de uma indígena, junto com o Fernão, e nisso começa o que eu acho de mais interessante na peça, é que ela não fala só sobre o Brasil, mas ela fala sobre as pessoas que contam essa história, as pessoas que viveram, as pessoas que são brasileiras. Assim como o Jorge já falou, a história, o teatro brasileiro deve ser contado sobre o homem brasileiro. E por um tempo ele fugiu disso, né? O Jorge Andrade ele não conseguiu chegar nessa síntese do que seria o Sumidouro. O que eu li no artigo, um dos artigos que está na apostila e que me impressionou muito, eu achei muito legal, foi quando ele ganhou um prêmio, não sei se foi um prêmio, mas ele foi estudar nos Estados Unidos, e era a época dos grandes dramaturgos, e nessa tinha o Arthur Miller. O Arthur Miller falou para ele, volte para o seu país e procure descobrir por que os homens são o que são e não o que gostariam de ser, e escreva sobre essa diferença. E eu acho que Sumidouro é isso. Sumidouro é sobre essa relação que não se encontra, é uma falta tão grande que existe dos dois lados, a parte do Fernão, que não consegue ser o pai que ele gostaria de ser, porque ele é um bruto, mas ao mesmo tempo tem uma empatia tão grande pelo Fernão Dias, que mostra que esse homem, com essa busca tão intensa, que não leva ele a lugar nenhum, mas ao mesmo tempo se ele procurasse, ele pararia de viver, porque é o objetivo da vida dele. Ele não consegue ser esse pai para o José Dias, e ao mesmo tempo o José Dias ele vive uma dualidade eterna, porque ao mesmo tempo ele é quem ele é. Quem é você no meio dessa guerra? Você é o branco ou você é o indígena? Você conseguiria seguir as ordens brancas enquanto você sabe que isso machuca toda a sua vida indígena? Como é que isso funciona? E tem muitas frases que eu acho que dizem exatamente sobre o que me interessa na peça. Eu me interesso pela história, eu planejo ler os artigos que falam justamente como a história do Brasil se integra junto com o Sumidouro. Quero ler também Raízes do Brasil, quero ler... E aí, para entrar nessa coisa que eu gosto, que é sobre a procura, eu quero ler O Labirinto, do Jorge Andrade, e continuar nessa coisa mais pessoal minha, porque o Vicente Mora, ele fala, estava no caminho que escolho, e no entanto sentia-me ameaçado, abalado, até mesmo humilhado, no mais profundo de mim mesmo. Sabe o que eu aprendi? Que não merecemos paz se não procuramos até o fim. Eu acho que é essa procura que embasa todo o Sumidouro. Eu acho que Fernão Dias procura as pedras que ele nem mesmo sabe definir qual a importância dessas esmeraldas,
que no final vão ter uma utilidade unicamente para a corte portuguesa se forem encontradas. O José Dias quer ter esse amor desse pai que não aparece, desse pai que não é, ao mesmo tempo ele quer defender também quem ele é, que é esse indígena. A Maria Betim, por exemplo, não tem marido, tem filhas e fez o que o Fernão Dias mandou ela fazer, ficou em casa, no final vendeu todas as coisas, mas mesmo assim é uma história sobre pessoas que algo falta e que nisso elas procuram muito, é uma busca incessante. E eu gosto muito de pensar dessa coisa que tem um papel da pessoa, que a pessoa tem que cumprir, e tem o que ela não consegue. Fernão Dias não consegue ser o pai, a Maria Betim não consegue ser a esposa, a Maria não consegue ser a filha e logo não vai conseguir ser a esposa porque ela casou com Borba Gato, que também é um bandeirante. O Afonso VI, o quinto, eu não lembro direito, ele é gay, é um rei que tem que seguir as regras da corte de uma época e não consegue concretizar pelo simples fato de gostar de um homem. O Vicente, principalmente, que eu acho que é o Jorge Andrade, mas também o José Dias também é Jorge Andrade em relação ao pai dele. O Vicente está querendo liderar aquela história ao mesmo tempo que ele se cura com ela, que ele procura algo consumidor. Mas enfim, eu acho que o Vicente justamente é esse escritor, consegue ser esse escritor, ele é debruçado no trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele não é o pai. A Lavínia não é esposa. Então, quem são esses papéis que a gente se coloca ou é predestinado a gente que a gente não consegue cumprir? Então, eu acho que o Sumidouro, acima de ser uma peça sobre a história do Brasil, ela é uma peça sobre as pessoas brasileiras. E, além do mais, ela é uma peça sobre pessoas. Se a gente não quiser entrar tanto na esfera nacional e quiser focar na psique da coisa. Eu acho que é justamente isso que me incentiva a pesquisar o Sumidouro, que eu gosto de ler, que eu gosto de pesquisar, porque no final das contas é sobre a busca, em que sempre estamos nessa busca por algo que falta. E qual é a minha busca? O que eu procuro? E cada retrato na peça tem uma pesquisa ali. Tem o cardeal conversando com o Papa, aquilo é uma pesquisa completamente política, social, que é uma aula de história, aquilo, de como se comportar, como um Papa e um cardeal se comportaria no Brasil. Tem a conversa com a Maria Betim, com a Maria, que é lindo também, tem a cena final, mais pro final, né, do Fernão Dias com José Dias, que é a coisa mais existencial do mundo e muito preciosa em relação a essa coisa do tema da procura. Então é isso, já falei demais. Poderia falar mais, mas eu não vou. Querendo ter passado ou não, eu já comecei a pesquisa porque eu acho que eu queria começar mesmo porque acho que pegou em alguma coisa em mim, nessa coisa da procura. E acho que é isso, espero que dê certo. Espero que dê certo porque eu já adorei o tema, eu queria muito continuar mesmo. E continuar pesquisando com o coletivo, adoraria sair com o pessoal do coletivo para ir nesses museus no coletivo 9 de julho e tudo que tem aqui em São Paulo, antes da gente começar a viajar. Eu gostaria muito que fosse algo coletivo, assim, e não só individual. Eu sei que vai ser muito individual, eu adoro também, mas eu queria realmente sentir que tem esse grupo de pessoas que estão juntas e eu, com certeza, seria parte dessa coisa, dessa força desse coletivo, porque eu sei que eu seria. Então, muito obrigada por escutar, já falei muito, espero que dê certo e é isso, muito obrigada.